Este vídeo é sobre tecnologia de cultivo do feijão mungo verde e ele foi preparado pelos pesquisadores listados abaixo. Na parte 1, nós falamos sobre escolha de área e nesta parte 2 vamos falar sobre semeadura do mungo verde. Como na parte anterior, nesta parte também nós vamos usar esse livro citado abaixo das sementes, que foi publicado na Austrália. Por que isso? Porque a Austrália é um grande produtor de mungo verde e já tem uma tecnologia bem avançada para o cultivo dessa leguminosa. E também vamos usar a experiência de pesquisadores da EPAMIG, Embrapa, UFV e Instituto Federal do Mato Grosso. O primeiro ponto importante é a qualidade da semente. É importante que a cultivar que você vai adquirir seja uma cultivar pura, principalmente quando você visa o mercado de broto de feijão, o moyashi e também o mercado de cozimento de grãos. É onde você consegue os maiores preços pelo seu produto. Mas em contrapartida, eles exigem qualidade. E entre essas qualidades, a pureza da semente. A germinação também é muito importante. O ideal é que você utilize sementes com mais de 90% de germinação. O mungo, ele tem sementes duras. Por isso é importante que o lote que você adquirir, ele tenha um mínimo de sementes duras. E você evite aqueles lotes com mais de 20% de sementes duras. Por quê? Qual a consequência disso? Sementes duras implica desuniformidade de germinação e emergência no campo, que mais tarde, durante a colheita, isso pode implicar também maturação desuniforme da sua colheita. Bom, as sementes você pode vincular micro-organismos defensivos e fertilizantes junto com ela, mas nós não vamos entrar em detalhe quanto a isso, porque isso depende da situação de cada região e de cada lavoura. Os agricultores às vezes têm dúvida em relação a quantas cultivares eles devem plantar ao mesmo tempo. A nossa recomendação é que, a não ser que o equipamento de beneficiamento da sua lavoura e o local onde você armazena as sementes possam ser muito bem limpos, use uma única cultivar, porque assim você garante a pureza do material que você vai colher. Espaçamento entre fileiras. Na Austrália, há agricultores que plantam em espaçamentos estreitos, de 20 a 50 centímetros. Também há agricultores que plantam em espaçamentos largos, de 50 a 100 centímetros. E também há aqueles agricultores que usam fileiras duplas, que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Vamos começar falando sobre espaçamento e população de plantas para espaçamento estreito, que é de 20 a 50 centímetros entre fileiras. Nesse espaçamento estreito, em geral, você tem um pequeno ganho de produtividade quando usa espaçamentos bem estreitos, como 20 e 30 centímetros, em relação a 40 e 50. É um pequeno ganho. Em relação ao espaçamento largo, esses espaçamentos estreitos geralmente têm um maior potencial produtivo. Você também tem um melhor controle de plantas daninhas e também um melhor aproveitamento da reserva de água do solo. Em relação à população que você vai usar nesses espaçamentos, depende se é de sequeiro ou irrigado. No plantio de sequeiro, na Austrália se recomenda de 20 a 30 plantas por metro quadrado. Se for irrigado, você pode aumentar um pouco essa população,
para 30 a 40 plantas por metro quadrado. Acima de 40 plantas por metro quadrado não é recomendado porque aumenta essa possibilidade de haver acamamento na lavoura. E quando você planta a sua lavoura e você percebe que você tem menos de 10 plantas por metro quadrado, você deve considerar a possibilidade de fazer um replantio da sua lavoura. Bom, no espaçamento mais largo, de 50 a 100 centímetros entre fileira, como a gente pode ver do lado direito nessas fotos, isso é utilizado na Austrália. Em que condições? Geralmente quando fazem um plantio direto, e esse plantio direto é feito em ambientes secos da Austrália. Ou então, dependendo da semeadora que há disponível. Bom, o potencial produtivo aqui é menor que no espaçamento estreito, mas nós temos algumas vantagens. Primeiro, facilita a avaliação de pragas na lavoura e também o controle localizado que você pode fazer aqui de pragas e plantas daninhas, ele pode reduzir o seu custo de produção. As plantas também crescem mais nesses espaçamentos mais largos, porque você carrega bastante no número de plantas por metro. E com isso a planta cresce mais, e isso pode facilitar a operação de colheita. Na Austrália, quando se usa espaçamento de 100 centímetros, eles recomendam que não se deve ultrapassar 20 a 25 plantas por metro quadrado, que neste caso aqui coincide com 20 a 25 plantas por metro. Por quê? Acima disso, começa problema de acamamento. Bom, fileiras duplas, como a gente vê nessas fotos à direita, nós temos duas fileiras plantadas bem juntinhas, depois um espaçamento bem largo e novamente as fileiras juntinhas. No caso dessa lavoura mostrada na foto, a semeadura foi feita após 97 milímetros de chuva, quer dizer, o solo tinha uma boa reserva de água. E mesmo não chovendo bem durante o ciclo de vida da cultura, eles conseguiram uma produtividade de 640 quilos por hectare. Então veja, quando se usa esses espaços mais largos, a planta aproveita melhor essa água que é restrita nesse solo quando chove pouco. Quantidade de semente por hectare. Nós queremos saber quanto que nós vamos gastar de semente. Então, para o cálculo dessa quantidade de semente por hectare, nós precisamos de 4 informações. Primeiro, qual a população de plantas que nós desejamos? Depende de alguns fatores, principalmente se é irrigado ou se é de sequeiro. Outra informação que nós precisamos é o número de sementes por quilo de mungo. E isso varia com variedade, com o ano. Geralmente fica entre 12.000 e 30.000 sementes por quilo. Você pode aí usar até uma amostra de semente para fazer esse cálculo. No mínimo 200 sementes. Mas quanto maior a amostra, mais preciso é o seu resultado. Precisamos também da percentagem de germinação feita em laboratório, de preferência esse teste feito próximo à época de semeadura, e precisamos também de uma estimativa da percentagem de emergência em campo. Isso é uma experiência do agricultor, porque dependendo do solo, do tipo de solo que nós temos, da umidade inicial do solo, da semeadora que nós utilizamos, a emergência pode variar. Então, nós temos aqui um exemplo em que nós escolhemos plantar 250.000 plantas por hectare, que seria 25 plantas por metro quadrado, e vamos julgar esse valor aqui no numerador.
Então, vamos dividir esse valor pelo número de sementes por quilo, que neste caso do exemplo foi 13.500 sementes. Então, nós vamos multiplicar pelo valor da germinação, que é 95%, e também pelo valor da emergência estimada na lavoura, que neste caso aqui foi de 85%. Então, fazendo esse cálculo, chegamos a esse valor de 24 quilos por hectare de semente. Na semeadura do mungo, é importante que o solo tenha uma boa reserva de água, para que tenhamos uma germinação e emergência das plantinhas de modo uniforme. A profundidade de plantio geralmente é de 3 a 5 centímetros, mas em regiões secas pode até aprofundar um pouquinho mais. Tomar cuidado com a profundidade de plantio ao longo da semeadura. O que não pode ocorrer é uma linha ser plantada mais profunda que a outra, porque nesse caso nós podemos ter desuniformidade de emergência das plântulas. E isso pode ter um reflexo na uniformidade de maturação das nossas plantas também. Minimize a pressão dos pneus sobre as linhas de semeadura. Essas linhas que têm pressão de pneus alta, elas podem demorar mais a germinar e a emergir. E novamente podemos ter o problema de desuniformidade da nossa lavoura. Na pós-semeadura do mungo verde, quando necessário, dependendo do solo, o rolo compactador pode ser usado para o nivelamento da superfície do solo. E com isso, dependendo da propriedade, podemos ter uma colheita, uma operação de colheita mais fácil. Obrigado pela atenção.